É uma decisão que crava, de fato, que vivemos já numa ditadura. Não há outra forma de classificar essa decisão que foi feita, porque a gente tem dois problemas centrais. Primeiro, porque há um desrespeito completo da Constituição Federal. E ditadura acontece por diversos motivos, mas um deles é exatamente quando você não vê o respeito à ordem institucional definida pelo órgão competente, que é o Congresso. Então, o Congresso, o poder constituinte, o Congresso Constituinte, quando fez a Constituição de 1988, colocou como cláusula pétrea, está lá no artigo 5º, das garantias e liberdades individuais. O artigo 5º, ele não pode ser restringido. Todos os princípios que ali estão, eles podem ser modificados, desde que para sua ampliação. Então, o artigo 5º e o Constituinte brasileiro definiu que ali é cláusula pétrea. Por que pétrea? Porque pedra. Pedra não se modifica. É intangível, inalcançável, inabalável, irremovível. Então, isso foi quebrado. Então, ainda somos república? Ainda somos democracia? Quando a Constituição não vale para mais nada, mas principalmente a cláusula pétrea. Gente, para quem não tem familiaridade com o direito, nem o Congresso pode mexer em cláusula pétrea. O Congresso, que tem a função de mexer na Constituição Federal por meio de emendas à Constituição, ele não pode fazer emenda para retirar nenhum dos princípios ali do artigo 5º. Se quiser restringir o alcance do artigo 5º, mexer em princípio do artigo 5º, é necessário uma nova Constituição. Olha a proteção que foi dada ali. E está lá no artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E há outros dispositivos constitucionais que garantem que no Brasil o jornalismo não será restrito, as artes não serão restritas. A liberdade de expressão no Brasil é garantida dentro da Constituição Federal. Então, quando a nossa Constituição Federal é desrespeitada dessa maneira, porque foi abalado parte do artigo 5º, mas também porque inovou-se no mundo jurídico a partir de uma interpretação, porque o Supremo não disse o artigo 19 é inconstitucional, acabou. Não. Ele falou o seguinte, olha, ele é inconstitucional em determinada área. Se for em relação à honra, que já existe um tipo penal para prever crimes contra a honra, permanece a não responsabilidade imediata da plataforma. Se alguém tiver tido a sua honra atacada, vai ter que buscar reparação na justiça e a justiça determina a plataforma para que ela retire aquela publicação. Então, permanece igual. Agora, se o conteúdo for de ódio contra a mulher, de terrorismo, de ataque ao Estado de Direito, aí já não pode. A plataforma pode deixar postar. Aí, senhoras e senhores, eu pergunto, se vocês forem gestores de plataforma, vocês vão deixar o ambiente mais aberto ou vocês vão restringir de imediato aquilo que os seus usuários vão poder postar? Porque o seu usuário será responsabilizado, mas a plataforma também. Vou dar um exemplo prático. Se alguém posta, mulheres não devem ser padre, a Igreja Católica não tem que abrir espaço para que as mulheres estejam no altar. Ou então alguém posta, na maçonaria não podemos aceitar que mulheres participem dos grandes encontros. Mulher não para a maçonaria, mulher não nasceu para ser padre, mulher tem ar dela. Vamos supor que alguém escreva isso. Pergunta, é discurso de ódio?
a gente sabe que tem muita gente que classificaria isso como discurso de ódio. Nós sabemos disso. Então, somente pelo risco de alguém vir a classificar publicações como essas, que eu dei de exemplo, como discurso de ódio contra a mulher, opa, peraí, ódio não, ódia, né, ódia, seguindo agora a cartilha da ministra Carmen Lúcia, porque os ministros, eles não viraram apenas constituintes, eles também agora mudam a própria língua portuguesa, tá? Não precisa mais de uma convenção entre os países que para a língua portuguesa para mudar, não. Mudou aqui internamente, vamos ter que aceitar também. Então, se alguém publicar algo que pareça como discurso de ódio contra a mulher, a plataforma não vai deixar postar, gente. Isso é óbvio. Se alguém, por exemplo, postar, tá na hora de acabar com o Supremo, num ato de revolta, a pessoa falar isso. Acabar com o órgão pode significar criar um outro órgão, modificar esse órgão, enfim, faz parte da discussão de uma república em que você tem a criação, a extinção de órgãos, enfim. Vai ser considerado como um ataque à democracia? Claro que vai. Óbvio que vai. Então vejam que tanto num contexto como no outro, e vamos deixar bem claro que não é isso que eu defendo, para não dar problema para mim. Defendo mudança, sim, principalmente na forma de ingresso dentro do Supremo. Mas não defendo o fim do Supremo, a extinção do Supremo. Tanto num caso como no outro, a gente entra num nível de subjetividade extremamente perigoso que abre, sim, a possibilidade de a plataforma sequer deixar que essas postagens ocorram. E aí, no final das contas, é o debate que terá sido empobrecido. É a discussão. E se hoje nós temos algo que contribuiu para a ação da participação na política brasileira, isso se chama plataforma de rede social, porque cada um pode agora pegar o seu celular, ter o seu perfil e emitir a sua opinião. Nós somos livres. Nós bancamos tudo isso aqui. Então, se teve algo que democratizou a política no Brasil, foram as redes sociais. Só que o que estão buscando fazer agora, e conseguiram a partir dessa decisão, foi implementar um retrocesso, porque o debate está castrado nas redes sociais, por causa da censura prévia. Está legitimada censura prévia no Brasil. E como muito bem colocou os meus colegas aqui anteriormente, vai classificar um discurso como de ódio contra as mulheres é uma pessoa, um funcionário contratado de uma empresa. Que absurdo! Inclusive, pode ser um estrangeiro que está contratado ali um americano, um chinês, um norte-coreano, que vai olhar e falar assim, o que a Júlia publicou aqui, eu vou classificar como discurso de ódio contra a mulher, está suspenso. Olha a loucura, gente. É um entreguismo, é de uma falta de responsabilidade com princípios da Constituição Federal que é muito triste. Então, Rosana, respondendo a sua pergunta, como a gente pode classificar a decisão de ontem, o dia de morte da democracia no Brasil? Não há como trazer qualquer tipo de eufemismo nesse momento. Essa é a realidade nua e crua. Óbvio que parcela considerável da população não vai compreender o que eu estou falando aqui, não vai concordar. Muitos apoiam, porque, afinal de contas, as intenções são boas, né? Não, mas eles querem proteger as crianças, eles querem proteger as mulheres. Quem não quer proteger mulher? Quem não quer proteger criança? É óbvio que todo mundo quer isso. Agora, a grande questão é que esse é o subterfúgio para calar previamente pessoas que digam coisas incômodas, que prejudiquem quem está no poder e, principalmente, quem vai fazer disputa eleitoral no ano que vem. Porque se em 2022 já foi difícil fazer campanha em rede social, meu Deus do céu. Só muito rico mesmo vai ser eleito ano que vem, essa é a verdade. Porque se teve uma coisa que a rede social fez, foi abrir a possibilidade para que pessoas de fora do sistema entrassem no sistema político. A verdade de baratear a campanha.
campanhas. Uma vez que você não pode fazer campanha em rede social, você vai ter que voltar para aquela velha campanha de sempre, de ter que estar na rua, de contratar um monte de cabo eleitoral. E quem é que pode bancar isso? É a elite política, que já está no cargo, são os ricos, são aqueles que se beneficiam de dinheiro de licitação. Ou seja, gente, é uma tragédia em todas as ordens, de todas as maneiras possíveis. E é triste, é muito triste que haja muito apoio social ainda em relação a isso que foi feito. Esse é o diagnóstico do quanto somos atrasados em termos de consciência política neste país.